Nós estamos aqui, né, para fazer a nossa quarta mensagem sobre a série Cruzando o Jordão. E é interessante porque hoje, se Deus quiser, nós vamos cruzar o Jordão aqui, amém? E nós vamos ver 2 capítulos, por isso, sei que já é tarde, vamos tentar fazer o mais rápido possível. E o tema nosso é o dia da travessia. O dia da travessia. Estava pensando no salmo que o Otávio compartilhou com a gente, né, no começo, quando o Salmo 40, versículos 10 e 11, ele fala: parem de lutar, lembra disso aí? Parem de lutar e saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. E a promessa, né, que vem no último versículo do Salmo: o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aquele povo que tinha ficado 400 anos na escravidão, na idolatria também, né? Muitos deles acabavam sendo, e depois 40 anos no deserto, chega a hora do vamos ver. E aí um versículo só que eu queria ler, depois a gente vai lendo ao longo da reflexão, é o versículo 5 do capítulo 3, que diz assim: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Amém? Santifiquem-se. A hora estava finalmente chegando. Estavam ali as portas, as vésperas. O dia que o povo jamais esqueceria. Foi uma manhã diferente no acampamento, porque eles tinham recebido a ordem de fechar, empacotar as coisas. E é interessante quando a gente pensar, né, quando ele fala assim, a gente imagina alguém fazendo uma mala, uma mochila para partir. Mas aquele povo, tudo que eles tinham, naquele momento eles tinham que juntar. Cabra, bezerro, pão, roupa, sandálias. Dá um jeito de empacotar tudo. E eles estavam craques naquilo, na verdade, porque eles estavam 40 anos circulando naquele deserto. E, portanto, eles sabiam. Quando a glória de Deus, né, a nuvem ou a chama de fogo, ela se movia, eles sabiam que era hora de levantar acampamento e ir atrás para onde Deus levava. E nesse momento eles são chamados também a fechar ali pela última vez os seus pertences. Então dava para imaginar naquela manhã lá vários passos, poeira, o rumor da expectativa do povo. Todos sabiam que alguma coisa ia acontecer. O dia da travessia estava chegando, finalmente tinha chegado. Deus havia dito a Moisés: daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão. A gente viu isso lá no capítulo 1, versículo 11. E agora eles estavam ali na véspera desse dia, mas era um momento de cheia. Eu vou mencionar isso aqui para não mencionar mais na frente, mas eu queria que você imaginasse um rio. Todo mundo já viu um rio com corredeira. Se você for hoje lá em Israel, você vai ver o Jordão como um riozinho, o lugar onde isso aconteceu, perto da antiga Jericó. Mas por quê? Várias coisas aconteceram. Primeiro, que é difícil você ir naquele momento entre maio, por aí, abril, maio, na época da primavera. Onde que acontece? Ele nascia lá no Monte Hermon, é um monte gelado, que na primavera o que acontece? Onde é gelado, vai derretendo e a água começa a fluir. Passava pelo Mar da Galileia, que a gente já viu, foi onde Jesus passou boa parte do ministério dele, e do outro lado começava o Rio Jordão, e que vinha para o Mar Morto, que é o lugar mais baixo da terra. É o espelho d'água mais baixo da terra, 430 metros abaixo do fundo do mar, do nível do mar, 430 metros abaixo do nível do mar, né? Então você imagina que é um rio que vem descendo. E na época da cheia, por causa das neves e tudo mais que vão gelando, ele vai... Já viu um rio assim? Você passa no norte, tem muito disso, né? A gente tem coisas tremendas. Você vai Mato Grosso, fica tudo alagado. Porque o que acontece? A água sobe, então você tem a margem do rio aqui. Quando esse nível aumenta, o rio alarga. O rio alarga. E é justamente isso. Eles olhavam para aquele rio e a água correndo.
Eles falam, sei que Deus é poderoso, como a gente cantou. E a gente vai cantar depois uma música que fala disso. Mas, e como vai ser? Imagina essa ansiedade. Já teve num momento assim? Né? Eles olhavam para aquilo, humanamente era impossível atravessar aquele rio. Mas, pelo ponto de vista espiritual, aquele era o cenário perfeito para uma ação extraordinária de Deus. Um milagre. Daqueles que muitos deles viviam no dia a dia. Porque, vamos combinar, como eles comiam todo dia? Do maná que caía do céu, do orvalho. E eles vinham há 40 anos comendo do milagre de Deus. O milagre que se renovava a cada manhã. E eles viviam daquele milagre. Então eles sabiam que Deus é um Deus de milagre. Mas o que Deus iria fazer naquele exato momento? Essa era a expectativa que todos eles tinham. E o que a gente pode perguntar assim, e o que Deus ainda vai fazer na minha vida e na sua? Você não tem essa expectativa? A gente não vive com essa expectativa? Você tem vivido essa expectativa? É isso que eu queria que você tivesse em mente enquanto a gente passa por esses 2 capítulos aqui. E eu queria fazer isso, né? Dividindo, como a gente tem feito aqui, com esses 4 pontos. As instruções para a travessia, o chamado à santificação, o passo de fé que eles tinham que dar e o memorial da travessia. Ok? Amém? Então, eu queria começar aqui com essa primeira parte. Instruções para a travessia. Deus dá instruções precisas a Josué e Josué então vai transmitir essas instruções ao povo. E eu queria que a gente desse uma parada para orar nesse momento. Pai Santo, eu quero te agradecer pelos que estão aqui nesse momento, aqueles que estão dando aula para as crianças, Senhor, e os adolescentes, que o Senhor abençoe a cada um. Aqueles que irão escutar essa mensagem também em algum momento pela internet, pelo YouTube, abençoa-nos e dá-nos, Espírito Santo, o entendimento. E as lições que nós podemos tirar desse evento histórico, tão importante, tão marcante, Senhor. Talvez um evento que seja até meio negligenciado, Pai, em torno de tantas coisas importantes, como a queda das muralhas de Jericó, que vai acontecer um pouco mais à frente. Mas foi um evento, Pai, que não dá para esquecer. Por isso, o povo foi atrás de levantar um memorial, por isso. Que a gente possa aprender também, Pai, levantar memoriais daquelas coisas, dos milagres que o Senhor faz na nossa vida. Então, Pai, nesse momento, faz mais um. Nos dá entendimento. Muda o nosso coração. Abre a nossa mente para entender a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Versículo 1 fala assim: de manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. E só para a gente ter uma noção, porque a gente fala aqui e talvez fique muito no ar. Então ali no mapa tem 2 pontinhos. Eu vou tentar dar um zoom aqui para melhorar um pouquinho. Então você pode ver ali em cima, tem Sitim e tem Gilgal, as 2 cidades da onde eles vão partir. E antes de fazer isso, eu queria mostrar aqui, tá vendo? Ó, ali onde eu estou marcando está o Monte Nebo. E nesse Monte Nebo é o monte onde Deus conduziu Moisés no final da sua vida, com 120 anos. Moisés sobe o Monte Nebo para contemplar a terra prometida. Deus levou ele até lá e dali ele avistou Jericó, que ele chamou da cidade das palmeiras. Jericó devia ser uma cidade muito bonita realmente, tá? Embora fosse uma cidade ímpia, impiedosa também, uma cidade pagã, mas era uma cidade aparentemente bonita, por isso ela tinha esse nome, Cidade das Palmeiras. Isso está lá em Deuteronômio 34, se em algum momento você quiser ver. E ali então, ao pé do monte, estava Sitim, aquele pontinho ali, ó, piscante, era Sitim, era onde o povo provavelmente chorou pela morte de Moisés durante 30 dias, e ali então Deus está falando, aqui vai ser o último acampamento mais estável de vocês, deste lado do Jordão, do lado leste do Jordão. Eles tinham que cruzar o Jordão para o oeste, para entrar na terra prometida. Então, esse era o caminho que eles iam fazer. Eles iam chegar
Deus está falando, olha, pega todos os seus pertences, e eles iam fazer uma última parada, mas sabe aquela parada de urgência? Né? Eles iam parar bem ali na cara do Jordão, e depois de cruzar, eles iam para uma cidade chamada Gilgal, que lá no capítulo 4 a gente vai ver, ainda hoje vai falar dela. Amém? Então, essa aqui era o quadro, só para você ter em mente o que ia acontecer. E o Jordão é esse fiozinho que aparece aí, né? Lá de cima, a gente não está vendo o mar da Galileia aqui, mas ele desce, corredeira, e vai chegar ali no Mar Salgado, que é o famoso Mar Morto, que está 430 metros abaixo do nível do mar. Tá? Ou seja, é um poço, né? É um poço de sal. Por isso o Mar Morto, né? Ou Mar Salgado. Amém? Então, o versículo 2 fala assim, 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a Arca da Aliança do Senhor, a Arca da Aliança, que é muito importante, o seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a Arca, saiam das suas posições e sigam-na. A Arca aqui tem um peso muito importante, e por isso eu estou falando aqui, sigam o Senhor. É como se falasse assim, a Arca representava o próprio Deus, certo? Por isso era para seguir a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus entre o povo. Não sei se você já teve a oportunidade de ler lá o final de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, vai falar justamente disso, do tabernáculo, que era como se fosse um Lego, né? Eles montavam, desmontavam, e dentro ali da parte do Santíssima tinha uma parte santa, o santo lugar onde os sacerdotes entravam, mas depois tinha o Santo dos Santos, que era um cubículo com a cortina que se rasgou, né? Lá no templo depois, quando Jesus morreu. Essa é a ideia. Lógico, tinha uma cortina mais fina ali, e ali dentro ficava a Arca da Aliança. Só para você ter uma ideia, né? Uma coisa parecida com essa. E vários textos aqui vão dizer, lá Êxodo 25, quando Deus fala de como deveria ser, e fala que a glória de Deus, ela repousava sobre as asas dos querubins. É como se Deus, se a gente imaginasse que Deus em pessoa entrasse ali no Santo dos Santos, ele ficava naquele pedacinho ali, ali dentro. Então, logicamente que era figuradamente, a glória de Deus estava ali. E então, quando fala, vocês levem a arca, ou seja, eu estou indo, minha glória vai na frente. Portanto, para saber que era Deus agindo. Então, só para ter uma ideia, não sei se você lembra, eu lembro que eu preguei disso no dia que eu assumi a igreja há 13 anos atrás, num culto de noite, lá na Cerro Corá ainda. Né? Isaías 6, quando Isaías tem aquela visão do trono de Deus. Então diz que tudo isso que a gente vê, essas coisas que como a arca e tudo mais, são apenas uma cópia, uma visão, né, muito simples do que é nos céus. E Isaías teve esse vislumbre não dos querubins, mas dos serafins ali, sobre o trono e cantando aquela música que a gente canta, né? Santo, Santo, Santo é o Senhor. Né? Isso é a visão. Então, só para a gente ter essa coisa. Isso ia então na frente, essa era a mensagem, para ir diante do povo. Então fala no versículo 4, mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem, desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por aqui. Interessante pensar nisso. Ninguém podia entrar lá no Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote, não qualquer sacerdote, uma vez por ano. Então, é como se Deus tivesse deixado assim, era muito solene entrar na presença de Deus. Nós falamos aí há 1 ou 2 domingos atrás, a música foi o dia que o Davi dirigiu o louvor, 2 domingos atrás, a gente cantou uma música que fala, quando eu entro no Santo dos Santos. Né? Quando eu entro no Santo dos Santos, eu não quero nem outro lugar serve, é melhor. Hoje a gente tem isso, por quê? Porque Jesus conquistou isso para nós. Nós temos essa possibilidade da presença, mas naquele tempo ainda tinha essa distância solene. Essa distância solene. Ok? Então, o texto segue, e aí nós vamos então para a segunda parte. A santificação antes da travessia. Antes da travessia há um trabalho de base que todos os judeus ali tinham que fazer. E Josué pessoalmente chama o povo a cumpri-lo. Né?
Versículo 5 fala: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Esse é o versículo que a gente leu antes. Então Deus começa o milagre nas águas. Ele não começa nas águas o milagre, ele começa primeiro no coração do seu povo. Antes de abrir o Jordão, ele tem que purificar o coração de cada um que estava ali, para poder atravessar. Não sei se você lembra dessa frase que a gente usou alguns domingos atrás. Deus não realiza maravilhas em terreno impuro. Então, se você está cometendo de uma forma corriqueira, contumaz, impurezas, vamos falar assim, é pouco provável que Deus vá fazer uma maravilha na sua vida. E esse é mais um exemplo. O povo estava lá, 40 anos no deserto, sabiam de Deus, seguiam a Deus, mas como estava naquele momento? E é interessante porque aqui as duas coisas se juntam. Vocês lembram no lava-pés que Jesus fala para os discípulos? Sempre Pedro vai falar: não, o senhor não vai tocar no meu pé, que negócio é esse? Que humilhação, né? Não para Pedro. Fala: eu não vou permitir que o senhor se humilhe assim lavando o meu pé. E Jesus falou: se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro: não, então me lava inteiro. Qual foi a resposta de Jesus? Falou: não precisa, quem já lavou o corpo, não precisa, só precisa lavar os pés da poeira. É um convite mais ou menos assim, falando: olha, vocês são meu povo. Então, fazendo um paralelo com a gente foi batizado, os que estão aqui, pelo menos. Se você está nos escutando e você não está aqui, um convite para você dar espaço de fé. Então, o que a gente precisa fazer? Os nossos pés se sujam da poeira. A gente ainda comete erros. Então, nós somos chamados a lavar esses pés, a nos purificar. O mesmo convite que é feito aqui para o povo do deserto, é feito para nós também, para você e para mim. Purifique-se. Você quer que Deus mude a tua vida? Porque, né, aquela velha frase que eu já usei tantas vezes aqui, nos meus tempos de consultoria, né? Fala assim: não há nada mais tonto, desculpa usar o termo aqui, né? Não há nada mais tonto do que esperar resultados diferentes fazendo a mesma coisa, né? Se eu tenho o mesmo tipo de vida, se eu cometo os mesmos tipos de pecados, eu quero que Deus haja diferente na minha vida, Ele não vai. Ele vai olhar, como eu disse outro dia, vai ficar esperando, né? É o que ele está falando com o povo: purifique-se. Então, o que é santificar-se? É alinhar o coração com o propósito de Deus, é remover aquilo que pesa, que atrasa, que distrai. É dizer: Senhor, antes de me levar para o outro lado, limpa o meu interior, limpa o meu coração. Israel não podia atravessar com bagagens do Egito. Lembra? Tem momentos que eles tinham saudades, né? O Êxodo fala que eles tinham saudades dos aromas do Egito. A gente pode pensar em várias coisas que isso signifique, né? Nem com a murmuração que eles tiveram no deserto. Quem é esse Deus que não nos livra daqui? Será que a gente tem murmurado muito? Talvez hoje seja um momento de você chegar: Deus, me purifica, eu quero limpar o meu coração, eu quero sentir o teu milagre. Então, purifica o meu coração. Toda travessia espiritual começa com uma separação, uma entrega pessoal. Isso é o que significa. Bem? Então, talvez você esteja orando a Deus para Ele abrir o rio de alguma maneira, mudar alguma coisa na sua vida, te dar uma resposta, alguma situação específica, mas Deus pode estar esperando que você abra o seu coração primeiro, que você ponha o pé na água, como a gente vai ver um pouco para frente, e aí Ele vai agir. Eis que estou à porta e bato. Esse convite de Jesus é tão perfeito para todos nós. A gente se fecha, a gente fecha a questão. Já fechou questão em alguma coisa? Eu sei que isso é assim, eu sei que isso não vai mudar. E Deus e Jesus do lado de fora: ô, cabeção, você vai me deixar do lado de fora? Você vai me dar o volante da sua vida? Ou você vai continuar querendo que eu fique na carona, no banco de trás, porque você está no controle? E aí a pergunta: está dando certo você no controle da sua vida? Ou está na hora de você experimentar a direção de Deus? Talvez isso tenha servido para muitos daqueles judeus que estavam ali no deserto tanto tempo.
E talvez Deus esteja falando, você tenha trazido você hoje aqui para escutar isso. Deixa eu assumir a direção. Isso então estava ali na coisa. Então, a travessia efetiva depende primeiramente da nossa consagração. A gente abriu o nosso coração para Deus. Amém? Isso nos leva para o terceiro ponto aqui, um passo de fé. Um passo de fé. E aqui a gente vai passar por mais parte do texto. A hora chegou, o rio correndo forte, e o milagre acontece quando os pés tocam as águas. Quando os pés tocam as águas. Então aqui está falando de Josué, né? A gente parou, né? Por isso está aí entre colchetes. E Josué disse aos sacerdotes: levante a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então, mais uma vez, eles iam pegar a arca e iam caminhando até lá. Eu fico imaginando o coração, o estômago daqueles sacerdotes ali, aquele rio ali, correndo forte, e eles com a arca, que é pesada, né? Pesada naquela vara, segurando. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Se você tem boa memória, os jebuseus é que estavam em Jerusalém. Foi o último povo que Davi conseguiu conquistar, na verdade, tirar de lá. Jerusalém. Outra história, né? Isso vai acontecer muitos anos, muitas décadas para frente. Versículo 11 fala: vejam a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Como tinha acontecido no Mar Vermelho. Isso é que Deus tinha falado para o povo. Mas enquanto isso, o rio continuava sua corrida rio abaixo. E eles estavam ali. Né? Versículo 14 fala: quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. E aí ele faz mais uma lembrança aqui. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita, como eu expliquei a princípio. Né? Era muito mais largo do que hoje. Só um parênteses aqui, só para comentar. Eu pesquisei, eu vi, não sei se você sabe quem é a Aline. A Aline é aquela brasileira que mora em Israel, é casada com um judeu. O marido dela foi para a guerra, não sei se ainda está, e ela estava grávida, né? Bom, outra história. Mas eu vi, ela foi nesse local, onde supostamente eles fizeram o cruzamento, e ela faz um comentário, e aí eu perguntei para o Copilot, né? Para a IA, que a gente tem aqui no coisa, e ele falou, então, os países hoje, porque ela comenta que hoje o Jordão é muito menor do que era no passado. Ela não fala, mas o que a IA falou, que 90% das águas, ele teve uma redução de 90%, porque a Síria, a Jordânia e próprio Israel usam, né, as águas hoje que seriam normalmente, que naquele tempo desciam direto pelo Jordão, para abastecimento, porque tem pouca água lá. Então é uma água preciosa essa água, e portanto é usado mais para consumo humano. E por isso o Jordão hoje não é o mesmo Jordão do passado, né? Naquele tempo dá para imaginar 100, ou seja, com 90% mais, a conta tinha que ser ao contrário, mas só para a gente falar, né? Com 100% do seu volume, naquele tempo, devia ser um rio bem difícil mesmo de cruzar. Tá? Então, assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, e aqui tem uma coisa muito importante para a gente. Muitas vezes a gente fica esperando o milagre de Deus acontecer, e Deus vai derrubar aqui no meu colo o milagre, né? Sem que eu faça nada. Não é assim que Deus age. Ele espera o passo nosso. O passo nosso.
E isso aconteceu ali. Versículo 16 vai falar: a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã. E as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Eu fico imaginando uma coisa: os sacerdotes entraram no Rio Bravo, com a água do jeito que fazia. E aí eu lembrei da Aline, que ela entra, né? E hoje, mesmo o rio assim, ela vai, quando ela mergulha, é bem profundo, ela mergulha mesmo, né? Cai, tudo bem. Então, eles entraram com a arca ali, esperando. E dizem que esse lugar aqui, Adã, eu não me lembro se 10 ou 20 quilômetros para cima. Bem para cima. Então, essa água não parou assim. Imagina, cortou lá em cima, imagine 10 quilômetros para cima, e aí a água veio escoando, e eles ali com a arca dentro da água, e aí de repente o nível vai baixando, e vai embora. Aí você fala, mas por quê? Quando foi o Mar Vermelho, né, a gente tem aquela ideia, tem muitas ilustrações daqueles 2 muros assim, né, e o povo passando. Mas, gente, vamos pensar, eram 3 milhões de pessoas. Alguns calculam 3,5 milhões de pessoas. Com cachorro, criança, gado, tudo o que eles tinham, bagagem e tudo mais. Eles iam precisar, no mínimo, de uma semana para cruzar, se fosse numa fila de 3 pessoas, mais ou menos, de largo. E outra, fala que eles tinham que passar a 900 metros da arca. Então, dá para imaginar que a arca entrou, a água escoou, e eles foram passando numa grande faixa. Eu até pus uma foto aqui, uma imagem, que não condiz com a realidade. Mas só para a gente ter uma ideia. Aqui dá para a gente ver os carneirinhos ali no meio, criança, cachorro, tudo. Então dá para a gente imaginar que aquilo, para eles poderem passar num dia, por exemplo, tinha que ser muito largo. Muito largo. E eles cruzaram, então, aparentemente, num dia. O texto não deixa isso claro. Amém? Então, isso foi o que aconteceu. Esse foi o milagre. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Isso aqui eu já tinha lido, né? Então, o versículo 17 fala assim: os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava. Logicamente, depois que a água escoou, né? Isso aconteceu depois da água ter escoado. Até que toda a nação o atravessou também em terra seca. Um grande milagre. Um grande milagre. Versículo 10 do capítulo 4, né, se você está seguindo aí, um pouco mais para frente, vai dizer, os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram de pé no meio do Jordão, até que o povo fez tudo o que o Senhor ordenara a Josué, por meio de Moisés, e o povo atravessou apressadamente. Quando todos tinham acabado de atravessar a arca do Senhor e os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo, parou toda as águas voltaram. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Amém? Então, esse foi um milagre muito grande. E é um milagre que muitas vezes a gente negligencia. Falam que tem, de vez em quando, não sei se você vê, de vez em quando no YouTube aparece lá os carros menos valorizados que tem, né? Alguns carros que eles falam são muito bons. Uma marca que me vem à mente são os Kia, né? Não sei se já viu. Por problema de marketing, por um monte de coisa, os Kias não são muito queridos, mas são carros muito bons. Então, normalmente você consegue comprar um carro desse bem barato. O problema é quando você vai vender, né? Mas são aqueles carros que você compra e casa com ele, né? Fica com ele para a vida inteira e tudo bem. Você compra bons carros com bom preço. Esse milagre foi um milagre muito grande, mas talvez por causa da conquista de Jericó, ele é pouco falado. Mas foi um milagre muito grande. E é um milagre que talvez esteja muito mais próximo da nossa realidade do que as muralhas de Jericó quando elas caem, né? Isso me fez pensar numa coisa muito grande. Isso nos leva, eu vou aqui pular,
o versículo, para a nossa última parte aqui. Um memorial da travessia, um sinal perpétuo para as futuras gerações. Isso me fez pensar, e eu não quero ficar me repetindo das minhas experiências aqui, mas teve uma experiência para mim que foi muito marcante, que eu confessei aqui para vocês e pedi oração, e acabei compartilhando com vocês também a vitória. Quando Deus colocou na minha mente, na minha cabeça, uma coisa ruim que eu tinha feito, antes de conhecer o Senhor até, né? Mas eu, com uma parte de colegas de trabalho lá, surgiu uma oportunidade e a gente tinha desviado alguns bens de uma empresa que fazia relógio, né, e tudo mais. E Deus, por muitos anos, me instigou, vou colocar assim, instigou para eu acertar essa coisa. Sabe aquele negócio? Põe em ordem a sua casa. E era um tema muito ruim, vamos combinar? Você já imaginou você chegar lá e falar, olha, eu te roubei? Para o dono de uma empresa? O que vai acontecer? E eu vivi isso, esse drama. Deus me transformou, Deus me santificou, mas Ele falou, cara, você tem que ir acertando as coisas na sua vida. E essa era uma delas. Eu punha embaixo do tapete, passava anos sem lembrar disso. De repente, em algum momento que eu estou orando, ou um momento de um devocional, Ele levantava o tapete. Ó, esse morto ainda está aqui. Até que um dia eu falei, eu vou. E pesquisei quem estava lá, fiquei procurando pessoas que eram meio meus parças da época, imagina, né? 40 anos depois, se eu ia achar, se ia ter algum parça lá, né? O único que estava era o filho do dono, que eu tive alguma interação com ele quando eu saí da empresa, e ele agora é o presidente da empresa, e aí eu falei, vai ter que ser com ele. E falei com a secretária, tudo bem, eu quero fazer o mais curto possível. Resumo da ópera. Deu tudo certo para que eu tivesse uma reunião com esse cara, ele me recebesse. E aí eu saí daqui, a empresa é aqui na Mofarrege. E aí quando eu parei o carro, eu me senti, lógico, hoje eu imaginando, naquele dia eu não senti isso, mas é como se eu tivesse como esse povo aqui, parado nas margens do Jordão. E Deus estivesse falando para mim, cruza. Cruza que eu vou com você. E eu, mas Senhor, o cara podia ter qualquer reação. Me manda prender, sei lá. Acho que prender não por causa dos anos que já tinham passado, mas não sabia. Foi muito difícil. Sair do carro foi difícil. Parecia que eu estava colado no banco. E orando, Senhor, clamando, tal. Até que eu levantei. Cruzei. E fui lá na recepção, me apresentei. E aí ele não sabia o que era, me pôs a secretária junto, o que esse cara quer, né? E aí começamos a falar do passado, das coisas, né? A abobrinha ali, até que eu falei, pois bem, eu estou aqui para te falar que eu te roubei. Foi uma surpresa para ele. E aí eu expliquei mais ou menos a situação. E falando, senhor, estou no meio do Jordão. O senhor vai deixar a correnteza me levar ou o quê? Esse cara levantou da mesa, veio até meu lado, veja se não foi o Espírito Santo. Pegou na minha mão e falou, eu te perdoo. Essa foi a resposta dele. Foi ele. Eu tenho certeza que não. Naquele dia, saiu 2 toneladas das minhas costas. Mas eu tive que pôr o pé na água, sem saber o que ia acontecer. Esse foi o chamado de Deus. Você lembra de coisas assim que Deus fez com você? Porque esse último ponto aqui vai falar o memorial da travessia. Lembrei de um hino antigo, né, que fala, conta as bênçãos, conta quantas são, e verás surpreso quanto Deus já fez. A gente vai cantar uma música bem mais nova, mas que vai nos chamar a atenção para isso.
E o próprio Deus acaba orientando a Josué, que orienta o povo naquele momento, que eles tivessem um sinal perpétuo para as futuras gerações. E eu queria ler só mais alguns versículos aqui. O versículo 1 do capítulo 4 vai falar assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras no meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nos com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolheram dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha a cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número de tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Um sinal perpétuo. O texto vai muito à frente, mas eu quero parar aqui, por uma questão de tempo. Eu convido você a continuar lendo aí o capítulo 4. Eles foram para Gilgal, eles montaram então, eles pegaram essas 12 pedras, imagino que não tenha sido uma pedrinha assim, deve ter sido pedra, porque fala para eles colocarem nos ombros, eles colocaram aquelas pedras nos ombros, foram até a outra margem, e depois depositaram isso, e esse ficou ali um memorial. Eu vejo isso daqui como um convite para mim e para você, de que Deus, Ele espera realmente, Ele faz coisas nas nossas vidas, coisas grandes, coisas preciosas, mas a nossa tendência natural é esquecer e voltar para o módulo murmuração. Só que naquele povo lá, esse povo que nesse momento cruzou, acabou de cruzar, ser agente desse grande milagre de Deus, né? Foi um povo que ficou, eu falei, acho que quando eu falo 38 anos, vocês entendem, né? Eles ficaram 40 anos no deserto, mas os 2 primeiros foi no fluxo natural. Deus agindo, cruzaram o Mar Vermelho, teve o Sinai, o evento dos 10 mandamentos, das tábuas da lei e tudo mais. E quando eles chegaram ali, 2 anos se passaram, né, entre todo esse processo. E por isso que eu falo de 38 anos. Eles não precisavam desses 38 anos adicionais. Por que eles tiveram 38 anos adicionais, rodando que nem cachorrinho atrás do rabo no deserto? Porque eles não ouviram Deus. Eles não confiaram que Deus era um Deus que tinha aberto o Mar Vermelho, que dava o maná todo dia para eles. Eles não creram que esse Deus seria forte o suficiente para dar Jericó para eles e ajudarem eles a cruzarem o Jordão. Precisou morrer uma geração inteira para que uma nova geração que nasceu no deserto pudesse crer. Então, eu acho que isso daqui está registrado para que a gente olhe na nossa própria vida e faça um balanço. O que Deus fez para você? Será que você tem direito, já que a gente falou da sociedade que está enferma por causa do mal do direito, eu tenho o direito de ser feliz, não é isso? Deus tem que olhar para mim de uma forma especial, porque eu sou o último biscoito do pacote, né? Eu sou a pessoa tão preciosa que Deus tem que olhar para mim com carinho. Ora, ponha-se no seu lugar. Amém? Estou falando isso com todo o carinho do mundo, porque eu também sofro do mesmo mal. E é como se Deus todo dia te faz falar: ponha-se no seu lugar, menino. Te amo. Te amo. Mas eu tenho coisas preciosas para você, que você tem que parar de murmurar e lembrar. Amém? Então, deixa eu ver se eu estou perdendo alguma coisa muito. Aí fala, versículo 19 só, que fala assim: no 10º dia do 1º mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó, aquele último pontinho, né? Certo? E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro,
Quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Em paralelo, essa é a responsabilidade que Deus dá para a gente, para falar para os nossos filhos, para as nossas filhas, para os nossos netos. Muitos deles talvez não estejam aqui porque a gente negligenciou isso. Eu tenho muito peso com isso algumas vezes, né? Mas sempre é tempo, porque esse Deus pode ainda fazer os milagres que a gente tanto precisa. Então a responsabilidade de todos os pais com relação aos filhos é essa daqui. Uma responsabilidade indelegável. Não é a escola que vai fazer isso, não é a igreja que vai fazer isso, embora a gente faça a nossa parte, né, Elisa? Certo? Nos pequenos. Mas a missão é delegada por Deus a cada pai, de compartilhar com os seus filhos as coisas que vêm. Tá? E aí o texto vai falar, porque Deus secou. E tudo que Deus fez, não foi Israel que conquistou. Isso nos leva então para o final, né? Recebemos instruções, Deus nos dá a instrução na sua palavra. Está aqui. Todo domingo eu falo isso, né? Lá vem o Carlos de novo falando dessas coisas. Mas não tem jeito, é porque as instruções estão aqui, né? Tudo bem, você pode ser aquele filho especial que ele vai soprar para você os versículos. Eu não preciso ler, porque se precisar Deus vai soprar no meu ouvido, no meu coração. Vai colocar no meu coração um versículo que eu nunca li. Você tem que ter lido algum dia. Você tem que ter lido para que ele possa aflorar a memória. Isso acontece muito, muito. Mas você precisa ter lido. Instruções para a travessia. O chamado à santificação. E hoje Deus está fazendo esse chamado a você também. Se consagrar na frente dele. Mas eu fui batizado em 1930. Eu fui. Mas todo dia ele me chama. Como ele me chamou? Acabei de compartilhar com vocês essa realidade que eu vivi. Quem sabe você está carregando um peso que ele quer ainda tirar do seu coração. E isso é um passo de fé. É um passo de fé. E que você lembre dos memoriais que Deus fez para você. Amém? Uma pergunta que eu quero fazer a você nesse momento. Você sabe que a mão do Senhor é poderosa? Ou você ainda tem alguma dúvida disso? Você tem provado isso na sua caminhada? Ou tem dúvidas sobre o poder de Deus? Há algo na sua vida que parece impossível, como secar as águas do Jordão? Fecha teus olhos, vamos orar. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E se Ele falou, é certo que fará. O profeta disse isso para a gente. Confie então no poder, mas sobretudo na graça e na misericórdia de Deus. Talvez você esteja hoje aqui no dia de fazer uma travessia, como essa que eu compartilhei, que eu tive que fazer aquele dia. 20, 30 anos depois do meu batismo, não tem nada a ver com o batismo. O rio diante de você parece fundo demais, largo demais, impossível demais, mas o mesmo Deus que abriu o Jordão ali para que o povo passasse, está dizendo para você: santifique-se, dê um passo de fé, e quando Ele agir, levante um memorial para nunca mais esquecer daquilo que Ele fez na sua vida. E compartilhe com sua família, com seus filhos, com seus amigos, porque isso pode mudar uma vida. Porque o Deus da travessia ainda conduz o seu povo para a vitória. E eu tenho certeza que Ele tem uma vitória para a sua vida. E essa vitória pode começar hoje. Amém? Pai Santo, te agradecemos por esse episódio, Pai, por essa história do povo de Israel, que chega a nossa realidade, Pai. E muitas vezes a gente esquece. A gente passa a viver uma fé burocrática, Senhor. Uma fé que não transforma. Uma fé teórica, uma fé intelectual. Mas não é isso que um pai quer dos seus filhos. Não é assim, não é esse relacionamento.
que eu tenho certeza que o Senhor quer comigo ou com ninguém que está aqui nessa manhã. Então, Pai, nos perdoa por não nos dedicarmos, Senhor. Temos tanta dificuldade de nos separar, como foi o chamado que o Senhor fez para aquele povo naquele dia. E para aqueles corações que foram purificados, os pés lavados ali, o Senhor pôde operar um milagre sem igual, Senhor. Que aquelas pedras, Senhor, ali que foram colocadas pelo povo judeu em Gilgal, as pedras do Jordão, sejam apenas um símbolo, Pai, e sejam parecidas com aquelas que nós queremos levar na nossa vida, Pai, falando, em tanto do tal, Deus fez isso na minha vida. Como o Senhor fez no ano passado, o Senhor me livrou. O Senhor abriu o Jordão, ali na rua, aqui embaixo, que me foi o nome agora, Pai. E o Senhor me deu uma grande resposta. Eu te perdoo. E eu vi através da boca daquele homem, Pai, que nem te conhece, a tua voz falando para mim, Senhor, eu te perdoo. Perdoa aqui, ó Pai, nossos amados, que eles tenham a mesma coragem de se dispor na tua presença, Senhor. Transforma-nos, abençoa-nos para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.